Olá, queridos, aqui é o pastor Eliseu Rodrigues. Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Desde o Antigo Testamento, Deus tem valorizado no coração do seu povo o conhecimento da palavra. Ele inspira, ele ordena. Desde o Deuteronômio capítulo 6, a gente lembra que o conhecimento teológico deve ser valorizado a partir da casa de quem serve a Deus, os pais responsáveis por ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Quando você chega no Salmo 119, você percebe que uma oração por desejo pelo crescimento na palavra é feita pelo salmista. O Salmo 119 é um texto que tanto impacta aqueles que amam as Escrituras. Ainda nós temos os livros de sabedoria. No Novo Testamento, nós temos a própria sabedoria encarnada, Cristo. Temos os apóstolos que caminharam com Cristo e aprenderam com a própria sabedoria que lhes ensinava, dia e noite, as instruções divinas. Paulo, formado aos pés de Gamaliel. Paulo é uma inspiração para aqueles que amam as Escrituras. A Bíblia Sagrada não é apenas um livro, é uma biblioteca. É a biblioteca do Espírito Santo. E numa biblioteca você não se dedica apenas a ler, mas a pesquisar. Hoje nós vamos falar com um grande teólogo, um mestre, pelo menos para a minha vida, é uma grande inspiração. Me inspirou e me inspira muito no campo teológico. Eu vou ler aqui o sinopse do currículo do pastor Reginaldo Cruz, do professor Reginaldo. Escritor, teólogo, pastor auxiliar na Assembleia de Deus, Catedral da Família, já estive pregando lá. Diretor-geral do Seminário Teológico Gordon Fee. Diretor acadêmico do ITBF, Instituto Teológico Batista da Família, em Paracatu, Minas Gerais. Diretor de Teologia na FCF, Faculdade Catedral da Família. Mestrado em Ciências da Religião pela PUC. Pós-graduado em Ensino Religioso. Formação de professores pela Universidade Católica de Goiás. Pós-graduado em Teologia Sistemática, que é o assunto do nosso vídeo, pela Faculdade Faifa, e também pós-graduado em Docência do Ensino Superior pela FPSJ em São Paulo, licenciado em História pelo Instituto Superior de Educação Elvira da Irel, licenciado em Pedagogia pela FPSJ São Paulo, graduado em Teologia pela Unesp, Universidade Metodista de São Paulo, e pela Faculdade de Teologia de Boa Vista, Roraima. Meu Deus, acabou o vídeo só pelo cabedal de informações do nosso professor Reginaldo. Professor, seja bem-vindo, deixe-nos suas primeiras considerações. Meu amigo, pastor Eliseu Rodrigues, é um prazer estar no seu canal. São muitas informações, né? Isso apequena a gente, né? É verdade. Agora, o mais interessante é o final do currículo, né? Eu fiz graduação superior em Teologia pela Universidade Metodista de São Paulo e fiz também pela Faculdade de Teologia de Boa Vista. Então, se você já ouviu falar alguém que tem 2 cursos superiores na mesma área, alguém que fez psicologia 2 vezes, eu fiz teologia 2 vezes. Isso dá uma ideia o tanto que eu gosto da área, viu? Glória a Deus, porque o conhecimento da palavra é assim, pastor. Quanto mais você vai tendo, vai adquirindo, você vai desejando mais E o conhecimento teológico é essencialmente conhecer a palavra, né? a palavra de Deus. De forma que todo mundo, de maneira geral, Eliseu, ele é um teólogo, né? Por Todo quê? mundo, de maneira geral, é um De maneira teólogo. geral, há os teólogos acadêmicos formais, que são os da academia, da universidade, da faculdade, que prestam, Que podem ser chamados de profissionais. são teólogos profissionais. E há os teólogos informais, não profissionais, que são todos os crentes. Por quê? O que é a teologia? É falar a respeito de Deus. É o discurso a respeito de Deus. Então, todo mundo, quando vai ensinar na igreja, vai pregar, vai para o grupo familiar, vai para a célula, quando está no trabalho, na faculdade, seja onde for, você precisa falar sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre a igreja, sobre a fé, o pecado, a salvação. Você está falando sobre Deus. Isso vem a partir da teologia. A facilidade para isso vem a partir Exato, da teologia, que é a explicação dos textos bíblicos. exatamente. A teologia, ela, de maneira geral, ela nos dá a oportunidade de interpretar o texto bíblico. É o princípio de Esdras, né? Neemias 8:8, Esdras leu o texto, interpretou o texto e depois aplicou o texto. Então a teologia está aí, na leitura do texto bíblico, na interpretação do texto bíblico, e a teologia também, e muito importante, ela está na aplicação do texto bíblico na nossa vida. Então toda a teologia que ora nós aprendemos deve ser convertida em serviço para a igreja.
Duas observações eu quero fazer. A primeira é que, se todo mundo é teólogo, o senhor vai concordar comigo que tem teólogo ruim e teólogo bom. A questão é se é teólogo ou não. A questão é a seguinte, né? A questão não é se é um teólogo. A questão é se é um bom teólogo ou um mau teólogo, né? A questão é se temos uma boa teologia ou uma má teologia, né? É porque você, por exemplo, você vê no YouTube, em outros canais, na web em geral, muita gente arrogante, mas diz que é teólogo. Muita gente soberba, mas diz que é teólogo. Muita gente que distrata as pessoas, os mais simples, distrata o povo da igreja, mas diz que é teólogo. Ou seja, a questão é ser um bom teólogo e não um mau teólogo, né? O teólogo, o senhor escreveu um livro com o João Antônio Martins e tem um capítulo lá que vocês comentam o seguinte: o teólogo é servo da igreja. No livro Aprendiz de Teologia, escrevemos lá sobre o servir a igreja com a teologia. Quando eu tinha 17 anos, Eliseu, eu já tinha vívido, claro, isso na minha mente. 17 anos, eu ainda estava na Igreja Batista, aos 18 eu fui para a Assembleia de Deus. Então, a minha... Opa, peraí. É Esse cabedal todo aqui, o senhor é um teólogo pentecostal? pentecostal. Ah, porque todo mundo fala que... Essencialmente pentecostal. A minha vocação, a minha missão é exatamente para isso, é para servir aos irmãos pentecostais. Aleluia. É ajudá-los a serem cada vez mais bíblicos. Essa é a minha Glória missão. a Jesus. Então, aos 17 anos, eu já sabia que a minha vocação, ela enveredaria nessa caminhada, né? Servir as pessoas através do conhecimento bíblico. E a gente foi estudar. Em 1994, tem alguns anos, né? Eu estava me formando em teologia. Era o que tinha para a época, né? Não era uma escola superior. Tanto é que nos anos 2000, 2002, 2003, quando surgiu o curso superior em teologia pela primeira vez no Brasil, eu fui lá e fiz também o superior. No pentecostalismo, há grandes teólogos, há grandes mestres. Ah, porque por que eu não conheço? Está conhecendo agora. Nem tudo que tem fama tem conteúdo. Então existem muitas pessoas, muita gente boa no anonimato, porém cheia de Deus. Como disse Jacó, no passo do gado, devagar, mas formando muita gente. Por onde eu passo? Tocantins, Maranhão, Pará, quando o assunto é teologia, teologia robusta, densa, pentecostal, o nome do professor Reginaldo é citado. E aqui no meu canal, jamais eu traria qualquer tipo de pessoa para apresentar para vocês. Por que eu trouxe o professor Reginaldo Cruz aqui? Porque ele me fez apaixonar pela teologia sistemática. E é sobre isso que nós vamos falar. E no final aqui ele também falará sobre o seu último livro. Gostei desse tema, cara. Pastor Reginaldo, eu percebi o seguinte: o pentecostalismo clássico, em sua origem, se desenvolveu através de pregadores que pregavam sermões temáticos. É claro que o expositivo é o mais valorizado, mas todos têm suas dificuldades e problemas. Sim. O sermão temático, desde que o pregador conheça o contexto dos textos que ele vai usar para pregar, não há problema algum. Desde que ele também tenha o controle do tempo, para não ultrapassar o tempo limitado ali na igreja, que deve ter um tempo estabelecido, eu concordo com isso, ele vai se desenvolver. Por que eu digo isso? Porque a teologia sistemática, ela envolve muitos temas e enriquece o sermão do pregador temático. O que o senhor acha dessa minha visão? Os 3 tipos de sermões, os mais importantes, são bons: o temático, o textual e o expositivo. É evidentemente que hoje a moda é o sermão expositivo, mas isso não quer dizer que o expositivo seja um método de pregação superior ao textual, ou seja, a partir do próprio texto, e do temático, ou seja, o sermão temático, evidentemente, ele dá mais liberdade ao pregador. Aí muitos fogem, tipo assim, vou pregar um sermão temático em 3 pontos, que não são os pontos de Esdras, né? O sermão de Esdras, primeiro ponto, ele lê o texto. Segundo, ele interpreta o texto. Terceiro, ele aplica o texto. O pregador temático, se ele não ficar esperto, primeiro ponto, ele entra no texto. O segundo, ele sai do texto. O terceiro, ele nunca mais volta ao texto, né? Então, se ele fugir disso aí, e ele for fiel ao tema, e dar robustez ao tema com o texto bíblico, como você falou, a teologia sistemática, ela pode subsidiar, sim, a pregação temática, porque a teologia sistemática é a rainha das ciências, isso das ciências teológicas.
ficou convencionado na Idade Média. Então, a teologia sistemática ela tem todos os discursos sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, salvação, pecado, graça, justificação, todas as principais e mais complexas temáticas, a teologia sistemática oferece enquanto discurso para o pregador temático. Então, o pregador temático, pastor Eliseu, ele tem toda e qualquer possibilidade de ter um sermão tão eficiente quanto o sermão expositivo. Pastor Eliseu, tem muita gente que pensa que está pregando sermão expositivo e não está. Primeiro porque não tem fundamentação histórica, primeiro porque os textos que eles estão apresentando não estão conectados um com o outro, e depois também o pregador expositivo, ele precisa ter uma cultura bíblica muito alta. Então a gente vê pessoas na internet que dizem que pregam expositivamente, quer seja presbiteriano, quer seja batista, quer seja pentecostal, mas de cultura teológica baixa, de conhecimento teológico curto. Então, eu penso que o sermão textual ele tem a mesma relevância do temático e também do expositivo. Agora, o pregador pentecostal, de maneira geral, ele se dá melhor no sermão temático. É verdade. Porque essa é a nossa origem. A tradição pentecostal é pregar tematicamente. Eu prego mais textualmente do que tematicamente ou expositivamente, né? Porque meu foco é o texto, né? Então, eu estou o tempo todo no texto, me conectando a outros textos. Então, o pregador temático que fizer uso da teologia histórica, da teologia sistemática e, sobretudo, também da teologia bíblica e, o principal, da teologia prática, ou seja, da teologia pastoral, onde exige que ele faça uma aplicação durante o texto. Você é muito bom nessa área de fazer aplicação. Alguém me perguntou para mim exemplos de oratória, agora recentemente, em algum podcast. Eu falei, vou citar três pessoas que têm a oratória perfeita. Eu falei do Alain Brizotti, mas numa velocidade muito rápida. Eu falei do pastor Hernandes Dias Lopes, em uma velocidade mais cadenciada. E falei de você como um perfeito orador com uma velocidade média. Amém. Não é muito rápida e nem muito cadenciada, né? Média. Então, o pregador pentecostal, ele se firma na tradição de pregar tematicamente. E isso é importante. Então, a mesma importância que tem uma boa pregação expositiva, tem também uma boa pregação temática, porque ambos partem da mesma origem, da Glória Bíblia. A Deus, da Bíblia Sagrada. Da Bíblia. Se o sermão é bíblico, apresenta Cristo como o capacitador para que o ouvinte pratique o que o tema exige, então a pregação é fiel, independente de ser textual, expositiva ou temática. E o pulo do gato é que a pregação temática é também uma exposição detalhada das Escrituras. Sim, né? Sim. Agora, o perigo está aí, quando o cara não conhece o contexto do texto que ele está usando para confirmar o tema. É perigoso? Aí ele cai nos 3 pontos, né? Entra no texto, sai do texto, nunca mais volta ao texto. Né? Isso. Misturar amor ágape com amor eros. E às vezes isso não está muito claro para ele do ponto de vista bíblico, nem do ponto de vista grego, da terapia sistêmica. Ele entra em áreas... O pregador nunca deveria entrar em áreas que ele não conhece, que ele não domina. Pronto. Pega esse conselho. Repete aí, professor. O pregador nunca deveria entrar em áreas que ele não conhece. Já me convidaram para podcast. Pastor, eu queria falar contigo sobre esse assunto. Eu não domino essa área. Eu vou te indicar fulano de tal. Pois é, por exemplo, até um tempo desse, as pessoas me convidavam para me falar sobre hermenêutica. Eu não ia, porque eu sou especialista na área de teologia sistemática. Essa é a minha área. Claro, depois que eu saí da FACEB, nos últimos 6 anos, eu comecei a pesquisar e hoje eu posso dizer que eu acumulo a sistemática, a parte da teologia histórica, a teologia bíblica e hoje também a teologia pastoral, porque eu tive tempo, que é a prática, né? E como disse Júlio César Zabatiero, o que é a teologia prática? É a prática da teologia, né? Eita! É a prática da teologia. É verdade. Expandir o conhecimento da mente para o coração e para as mãos. Exatamente. Eliseu, o pregador pentecostal, você falou uma coisa importante. Ele precisa se aproximar mais dos mestres pentecostais. Isso! Hoje, o povo assembleiano, pentecostal, de maneira geral, pentecostal porque tem mestres na Igreja de Deus, na Igreja de Cristo, dentre outras igrejas.
O povo pentecostal não é mais uma massa ignara, ou seja, um bando de ignorantes, né? Não é não. Se você observar, nos últimos 20 anos, na UMESP, Universidade Metodista de São Paulo, onde eu fiz graduação, lá o percentual de quem fez mestrado e doutorado, quase que 1/3 de quem fez mestrado e doutorado em ciência da religião são pentecostais. Aleluia. Então, os pentecostais estão nas principais... Palminha aí na edição para nós. Glória a Deus. João, Kelly, Jeová, palma para nós. Olha aí. Aleluia. Então, os pentecostais, eles estão ocupando devidamente o seu espaço. E é o espaço, além da espiritualidade, é o espaço da intelectualidade, é o espaço de homens e mulheres que entendem que o intelecto é um dom divino, que entendem que não há nenhuma contradição entre razão e entre fé e razão. Fé é um caminho para a revelação de Deus. A razão também é um caminho para a revelação de Deus. Aleluia. Já dizia John Stott, crer. Crer também é pensar. Então, hoje são dezenas, Eliseu, são dezenas, para não dizer uma centena de mestres, de teólogos pentecostais, principalmente da Assembleia de Deus, que estão no cenário nacional. Eu prometo ao senhor que vou fazer de tudo para trazê-los aqui para apresentar para os nossos inscritos. Rapaz, essa seria a ideia mais brilhante que levaria exatamente ao conhecimento do grande público pentecostal os principais pensadores, intelectuais e mestres da Assembleia de Deus. E tem mais, o mestre da Assembleia de Deus, ele deve saber que, apesar da intelectualidade, do nível cultural, do acúmulo de conhecimento, mas tudo isso só é importante se servirmos a igreja do Senhor. Se servirmos, inclusive, o povo pentecostal. Sim, porque os sábios serviam ao rei, porque o rei era o servo do povo. Exatamente. Os profetas que recebiam as instruções divinas, que eram chamados até de videntes, que faziam parte do grupo dos sábios, tinha a escola de profetas. Escola de profetas, ensinando o povo. Ensinando, discipulando, treinando, mentoreando outros profetas. Então a gente precisa entender que desde o Antigo Testamento nós temos esses princípios, que o conhecimento é para isso, é para edificarmos a nossa igreja local. Pastor Reginaldo Cruz, professor, o senhor pode fazer um comentário sobre esse tipo de teologia? Eu achei interessante esse tema, mas eu queria que o senhor falasse, rápidas palavras, tá? O que significa essa teologia e pode mostrar para eles. Isso, o pastor Júlio de Andrade, ele organizou esse material, acho que na década de 70 para 80. Júlio Andrade Ferreira. Era chamado de antologia teológica. Teológica. Antologia teológica é uma coleção de grandes autores, de grandes textos, de grandes ensaios, de grandes temas. Então, ele organizou aqui, nessa antologia teológica, que hoje, de forma brilhante e feliz, é chamada de teologia sistemática contemporânea, porque é atual. Ela é atual porque ela dialoga com os teólogos de hoje, mas ela também traz o peso da tradição dos teólogos do passado. Berkhoff, Karl Barth, Brunner, Otto Piper, Kuhlmann, Albert Schweitzer, aí, dentre outros nomes. Ela pega o melhor desses caras? O melhor. Naquele assunto. Naquele assunto. Gente, e a letra não é grande, é um livro, pastor. Olha isso, Reginaldo Cruz. Até aqui, fonte onde eu estou mexendo, 789 páginas. E não é letra desse tamanho, não. É letra normal. Ou seja, é denso. Denso. E sem falar que nenhuma obra no Brasil reúne tantos referenciais na teologia quanto essa daqui. O principal teólogo batista da história, Augusto Hopkins Strong, também está aqui. Dentre outros autores, né? Johannes Blau, Pierre Massé, tem Berkauer. Pode deixar do seu lado. Aqui está a tradição da teologia. E essa aqui que eu comprei na CPAD? Norman Geisler, lá nos Estados Unidos, ele publicou em 4 volumes. A CPAD anunciou que era 4 volumes, publicou em 2 volumes. Eu gosto muito da teologia do Norman Geisler por 2 razões. Primeira razão, porque em termos de teologia sistemática apologética, é a melhor que tem. Sistemática apologética, que nos prepara para defender a fé, é a melhor que tem. A segunda razão é por causa do biblicismo, a capacidade dele interagir com a Bíblia e com a filosofia.
Então, o Norman Geisler, ele não entende que Bíblia e filosofia são partes excludentes e opostas, né? Olha aí, pastor Jonas Madureira. Exatamente. Então, a teologia e a filosofia dialogam bem. Então, na questão bíblica, apologética e filosófica, essa é a obra mais completa que nós temos em língua portuguesa. Agora eu gosto desse cara aqui, viu, professor? Manual de Teologia Moody. Eu usei esse manual muitos anos na minha vida. Aqui você tem tudo, né? Você quer saber o que é arminianismo? O que é dispensacionalismo? O que é calvinismo? O que é pentecostalismo? É um verdadeiro manual. Eu chamava isso aqui de prolegômenos, ou seja, é uma introdução preliminar à ciência teológica, né? Então, você quer estudos completos sobre a teologia própria, a teologia sistemática, a teologia histórica, a teologia filosófica, dogmática, contemporânea, esse é o manual mais completo. Esse aqui. Glória a Deus. Ele é escrito por Paul Waynes, né? Eita, essa aqui os reformados amam. Isso, olha, essa é a teologia sistemática. Eu falei do Strong. Strong foi o teólogo batista, o maior teólogo batista da história. Esse aqui é o maior teólogo batista da atualidade. Ele supera o Gruden. Esse daqui, o Millard J. Erickson, ele já teve no Brasil. A obra dele supera até a obra do famoso Augusto Hopkins Strong. Então esse é o maior teólogo batista. Tem um depoimento aqui que diz exatamente o que é essa obra, que é do J.I. Packer, que é James Innes Packer. Ele diz aqui, a teologia sistemática de Millard Erickson estabeleceu como o mais adotado e o último compêndio protestante sobre a verdade cristã, ou seja, a mais importante teologia sistemática dos tempos modernos. Olha o que ele fala. Deixa o like. Sendo solidamente evangélica, essencialmente conservadora, totalmente contemporânea, firmemente batista, moderadamente calvinista e cautelosamente pré-milenarista, pós-tribulacionista. Rapaz! Ou seja, é a teologia sistemática que mais dialoga com a teologia e com os grupos teológicos da atualidade. Essa aqui é a mais bonitona, a mais topzera do nosso amigo César Moisés. E aí, o senhor que é especialista, o senhor pode falar melhor do que eu sobre essa teologia aqui. Pensa num negócio chique, pensa num negócio bonito, pensa num trabalho bem elaborado, pensa num trabalho barato. Olha, é até difícil falar de amigo, né? E falar de obra de amigo é mais difícil, né? Mas o César não precisa de muita apresentação. Pelo caráter dele, pela idoneidade dele, pelo conhecimento dele, o César é um farol teológico para o pentecostalismo. Então, pastor Eliseu, essa obra é de um amigo seu, amigo nosso, né? O pastor César Moisés Carvalho. E com a filha. E com a filha, né? Séfora Carvalho, né? Ela, além de escrever muito bem, tem uma boa redação. Nossa. Ela é fluente em inglês, ela ajudou muito na composição dessa obra, principalmente na leitura e tradução das obras, né? Enfim, isso aqui é a essência do que é ser pentecostal, o que é pensar pentecostal. Então, para quem acusava os pentecostais de não terem uma teologia própria, o César Moisés provou o contrário. Nós temos uma teologia própria, que é uma teologia sistemático-carismática, ou teologia carismática pentecostal. A maior, pastor Eliseu, a maior pneumatologia que existe no mundo está aqui. 900 páginas. Eita, o senhor tocou no assunto aqui. 900 páginas só de pneumatologia. Por que as teologias, as que eu vi, por que as teologias sistemáticas reformadas dão pouca atenção à pneumatologia? Ou foi o César que maximizou isso nesse livro? Eu li a teologia sistemática do John Frame, que é muito bom escritor, ele é reformado. Mas quando chega na pneumatologia, a semelhança de outros reformados, eles não encaram o tema. Eles se prendem ao sensacionismo deles. Ao sensacionismo, que limita o estudo amplo sobre os dons. Eu acho que essa é a questão. Ser sensacionista limita totalmente um estudo acadêmico e sério e honesto a respeito da pneumatologia pentecostal. Aqui o César, ele é denso, a obra dele parte de que a compreensão geral das Escrituras se dá apenas através do Espírito Santo. Então, é uma obra que conecta de forma pneumática, né, todas as doutrinas. É interessante como o César faz uma conexão entre teologia própria,
entre cristologia, pneumatologia, eclesiologia, soteriologia e as demais sistemáticas, ele conecta todas elas através da pneumatologia. Deixa eu ler a introdução aqui do capítulo 2 do volume 1, da experiência de fé à teologia sistemática. Olha isso, professor. As teologias não caem do céu. Algumas delas até pretendem falar dele. As mais responsáveis fazem isso à medida que as escrituras revelam e permitem que se diga algo. E outras até mesmo prestam um desserviço de duvidar das coisas celestiais. Meu irmão, olha essa parte. Não existe teologia perfeita, irrevisável e que não possa, à luz do escrutínio bíblico, ser melhorada. Pois é. Essa teologia. Então, fechando aqui essa questão da teologia sistemático-carismática, essa obra é única no mundo. Inclusive, pastor Eliseu, eu quero essa obra é única no mundo. Eu quero até fazer uma comparação. Me empreste, por gentileza, essa aqui do Rodman Williams. Você já vai adiantar o processo, já vou adiantar o processo já. Olha, eu quando essa teologia chegou no Brasil, eu adotei ela lá na FACEB e trabalhei com ela, acho que 10 anos, né, com ela. Então, até então... FACEB é onde o professor Reginaldo foi o meu professor. Faculdade Assembleana do Brasil, FACEB. Top. O maior centro de estudo pentecostal. Então, o Rodman Williams, para quem acompanha o seu programa, quem não conhece, ele é um pastor presbiteriano renovado, presbiteriano continuista. Esse aqui. Exatamente. E ele escreveu a teologia sistemática, carismática, mais influente do mundo. Esse aqui. Exatamente. Essa pneumatologia, enquanto as teologias reformadas têm uma pneumatologia com 40 páginas, 50, 60, essa daqui tem 400 páginas. Essa aqui? Exatamente. Então, era a obra pneumatologicamente mais densa até então. Essa obra é 100% indicável. A do César tem 900 páginas. E aí? Só de pneumatologia. Superou. Então, aqui, essas duas obras, ela representa a erudição do pensamento pentecostal. Essas duas obras, pastor Eliseu, elas dizem o seguinte: nós não somos pentecostais porque nós temos uma escatologia dispensacionalista. Nós não somos pentecostais porque nós temos uma soteriologia arminiana. Não. Nós até adotamos essas duas teologias. Mas nós somos essencialmente pentecostal porque nós temos uma pneumatologia essencialmente pentecostal. Nós lemos e enxergamos a Bíblia através das lentes do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus, glória aleluia. A Deus. Se for pentecostal, fala glória! Glória a Deus. Só que é mestre. Ele não fala assim, tem empolgado comigo, que eu sou pregador, eu sou doido. Agora aqui é mestre. O senhor já deu uns pulinhos? Uns pulinhos, uns terras, já deu uns terras. Um som do ioiô, um som da pizza, né? Não, duvido. Antes da teologia. Eu tive a minha fase de loucura. Claro. Loucura. Aí, pastor, o que o senhor fez? É a frase do César Moisés. Ele fala assim, não precisa jogar a água suja da banheira com o bebê. Exatamente. Não precisa matar a nossa fome, a nossa sede, o nosso fervor. A gente só troca a água. Só troca a água. Ou seja, nós tratamos todos os excessos pentecostais pela Escritura. Isso aqui não esfria o crente, só apaga o fogo estranho. O fogo estranho. Agora o senhor poderia devolver? Porque é tudo meu. Olha isso. É tudo meu. Eu te conheço. Os mestres gostam. Se brincar, o mestre leva, viu? Se brincar, o mestre leva. Eita, meu Deus. Ô, João, tá dando pra me ver aí, né, João? Olha aí, isso ficou legal, viu? Isso é verdade. O conhecimento pesado, né? deve sempre estar acima do estudante. O conhecimento deve nos elevar. Então, a gente tem que subir nesses degraus aqui para crescermos na vida, porque o conhecimento é uma escada. Deixa eu tentar levantar esse aqui. Aí, o pregador pentecostal quer subir de nível, eis o exemplo. Subir de nível, rapaz. É o peso do conhecimento, né? Rapaz, os músculos espirituais e mentais e teológicos serão aqui desenvolvidos. Pessoal, para a gente encerrar o nosso vídeo, fala para nós. A chave hermenêutica do Apocalipse. É um texto novo que eu apresentei, uma leitura indispensável para qualquer estudioso, teólogo. Em outras palavras, eu faço um comentário dos 22 capítulos do Apocalipse.
Só que eu A faço chave hermenêutica do do Apocalipse. Apocalipse. Eu nunca vi um tema como esse. Apocalipse, e essa chave hermenêutica, ela está em Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Escreve as coisas que vistes, ou seja, o tempo pretérito, o tempo passado. Então a interpretação preterista ela tem o seu lugar. Escreve as coisas que são, o tempo presente, uma visão idealista. Essa visão também ela deve ter a sua relevância. Depois destas, escreve as coisas que em breve hão de acontecer, a visão futurista. Futurista. Então, as três O perspectivas são senhor importantes. valoriza as três O preterismo, no seu devido lugar. exatamente, o preterismo, o idealismo, ou seja, Apocalipse hoje, e o futurismo, né? As coisas que em breve, que há muitas profecias se Quando eu cumprirem. chegar em Deus Fala, em Apocalipse, eu vou citar muito o livro do senhor. Pode citar. É um livro que eu sou um leitor acadêmico, eu sempre me preocupei falar da mesma forma que eu escrevo e escrever da mesma forma que eu falo, para que eu possa fazer-me compreensível. A pessoa simples, o leigo, o professor de escola dominical, o aluno de escola dominical, até os mais eruditos, do mais simples aos mais eruditos, entendam o que eu quero passar. Então o senhor vai me mandar o link, eu vou colocar o link desse livro aqui na descrição, para Exatamente. quem quiser adquirir. Pastor Reginaldo, aqui tem 2 livros. Um é meu, o senhor vai deixar ali para mim, Certo. e esse aqui eu posso sortear? Sim. Então é o seguinte, você que está aí assistindo esse vídeo e quer ganhar esse livro, comenta aí sobre o vídeo, mas deixe o seu Instagram e o seu e-mail, porque a gente vai sortear os comentários e se você for o sorteado, você vai levar a chave hermenêutica do Apocalipse Reginaldo Cruz. Mas quem já quer adquirir logo, o link estará aqui na descrição. Professor, muito obrigado. Deixe aí as últimas palavras para os nossos inscritos. Invista sua vida no estudo bíblico. Dedique todas as suas forças, teu coração, a conhecer a Deus através da sua palavra. Você será poderosamente um grande pregador, ungidamente um pastor que servirá a Deus, a igreja e a sociedade com conhecimento bíblico. Faça isso, invista na palavra. Amém. Deus abençoe. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Talvez você tenha esquecido que não se inscreveu, porque assiste, mas não se inscreve. Tchau, até a próxima.